Hoje é quinta-feira, 12 de março, está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros, você que nos assiste aqui na tela da Band Nordeste. Hoje no programa nós teremos duas entrevistas. A primeira será com a coordenadora do Burburinho Festival de Artes, Iane Freire. E a segunda com o secretário de Educação da cidade de Macaíba, Domingos Sávio de Oliveira. E a Justiça determinou que o Estado contratasse de forma emergencial profissionais para atuar nas UTIs pediátricas do Hospital Valfredo Gugel e ainda nas UTIs neonatal do Hospital Santa Catarina, e o funcionamento desses setores estava ameaçado para o próximo mês, já que o contrato com a Copmed termina agora no final de março. Além da contratação temporária, o Estado também se comprometeu a realizar a chamada pública de profissionais para sanar o problema. Na decisão, a juíza da 4ª Vara Federal, Gisele Leite, determinou que o Estado contratasse médicos de forma emergencial e durante 6 meses para atuar nas UTIs pediátricas do Hospital Valfredo Gugel e nas UTIs neonatal do Hospital Santa Catarina. Os profissionais serão contratados por meio da Copmed, a Cooperação Médica do Estado. A ação que resultou na determinação judicial foi ajuizada pelo Conselho Regional de Medicina. Ao longo do tempo, as unidades hospitalares do Estado do Rio Grande do Norte vêm sofrendo baixas. Então, eles fizeram um concurso público para contratar novos profissionais, mas isso tem sido muito aquém da necessidade. E o que acontece na prática? As escalas começam a ficar deficitárias e começa a ter problemas, inclusive dificuldades dos próprios profissionais tirarem férias, suas licenças prêmios, que são direito garantido, então tem essa dificuldade. E aí, com a reposição, começa a facilitar o andamento dos serviços. No Hospital Santa Catarina, existem 20 leitos de UTI neonatal. Para fechar a escala de profissionais que iriam atuar neste setor, alguns médicos pediatras eram remanejados de uma área para outra para que a UTI não ficasse descoberta. Já aqui no Hospital Valfredo Gugel, por não ser uma maternidade, a situação é um pouco mais crítica, segundo o CREMERNE. Sem poder remanejar profissionais, as 6 UTIs pediátricas que existem aqui na unidade só tinham profissionais escalados para atuar no setor até o próximo dia 20 de março. Ou seja, sem a decisão, após essa data, o serviço por aqui seria fechado. Certamente, a partir do mês que vem, estaremos com grave deficiência na assistência pediátrica na neonatal do Santa Catarina, que é o maior hospital materno-infantil do Estado, e o hospital de trauma, o único do Estado vocacionado para o trauma geral, inclusive a infantil, ficaria com essa deficiência gravíssima. A expectativa do Conselho é que entre 10 e 15 médicos sejam contratados de forma emergencial durante os meses de abril e setembro. Enquanto isso, a Secretaria Estadual de Saúde se comprometeu a realizar um processo de contratação de profissionais por meio de chamada pública para que, a partir de setembro, o serviço nos hospitais continue funcionando. É muito acertada essa decisão aí de manter, porque a gente já não tem leitos, e fechar os que a gente tem, principalmente as UTIs pediátricas, ia ser um caos na saúde do Rio Grande do Norte, Alberto. A saúde do Rio Grande do Norte já é um caos por natureza. Inclusive, continua com aquele aperta o cinto, o piloto sumiu, né? Aquele filme continua lá dentro da secretaria, porque o secretário sumiu mesmo, literalmente, né? Não tem aparecido, não tem se pronunciado. E esse problema que a gente vem enfrentando aqui de saúde não é de hoje. Não é também do governo atual, não. Já vem de outros governos, mas no governo atual a questão tem se agravado, e essa questão das UTIs, principalmente as UTIs pediátricas, tem sido muito grave. Eu acho que está acertadíssimo, tem que funcionar, independente de como seja que vai funcionar. Futuramente vai ter que se resolver esse problema. Olha, o Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, tem intensificado o combate ao transporte clandestino de passageiros aqui no Rio Grande do Norte. O DR estima que existam aproximadamente 10 mil veículos realizando o transporte de passageiros de forma irregular do Estado. Até porque muitas cidades são interligadas por transporte clandestino, porque não tem o transporte legal. E já está em estudo uma nova licitação para cobrir justamente esses lugares que não têm linhas regulares. O órgão aponta o transporte ilegal como fator determinante à redução da frota de ônibus intermunicipal.
O sistema regular é afetado diretamente, pois ele deixa de transportar passageiro, porque esses passageiros estão transportados através de transporte clandestino. Transporte esse que não tem segurança nenhuma, nem paga imposto nenhum ao Estado, nem dá os benefícios estabelecidos em lei. Por isso, o órgão criou a campanha Vá de Transporte Legal. Com início a partir do mês de abril, a campanha tem como objetivo a segurança do usuário. Entre os benefícios do transporte regular de passageiros, a campanha destaca a garantia da meia passagem para estudantes, transporte gratuito para idosos, seguro obrigatório com indenização em casos de acidentes e, acima de tudo, segurança aos passageiros. E é uma garantia também que, se o carro está em boas condições, que aquela viagem sua chegue até o fim e que você não seja interrompido ou por um acidente ou por uma operação rodoviária que esteja sendo feita e aquele carro está irregular e ser preso e você ficar no meio do seu caminho. É preocupante realmente, que aí você vai ter todo um atraso na sua viagem. Realmente tem que se fiscalizar, porque esses transportes clandestinos, Roberto, às vezes não se sabe como é que está a manutenção desses carros, a qualidade, o motorista, enfim, o passageiro fica praticamente nas mãos dele sem nenhuma garantia da sua viagem. Ele tem razão quando ele disse que seria muito melhor você ir para um transporte que é legal, que você tem a segurança, que tem tudo isso. Concordo. Só tem um questionamento a ser feito, Rodrigo. É exatamente a falta do transporte. Porque, por exemplo, você está aqui, todo mundo conhece o Cajueiro e Natal, que é ali próximo da entrada do antigo aeroporto Augusto Severo, do outro lado. As pessoas param ali para pegar esses transportes clandestinos para viajar para o interior do estado. Por quê? Porque não tem ônibus regulares, porque os ônibus demoram muito, porque o ônibus, por exemplo, obriga você a descer do ônibus numa parada que você não quer para fazer um lanche. Tudo isso tem esse peso. Tem que fazer sim, mas o transporte regular também tem que melhorar e muito. Verdade. Olha, mais da metade da água tratada em Natal se perde antes de chegar às torneiras. É como se a cada 10 litros de água tratada, pouco mais de 5 fosse perdido no caminho. No Brasil, a média é de 3 litros perdidos a cada 10. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, CAERN, afirmou que as perdas estão dentro de uma média brasileira, mas que a empresa vem tomando medidas para melhorar o cenário. Apesar de apresentar uma redução de 2,21% nas perdas de água distribuída, a capital potiguar seguiu com números mais altos que as capitais vizinhas, como João Pessoa e Fortaleza. Olha aí, muito desperdício, né, Roberto? Rodrigo, sabe o que é isso? Isso é falta de investimento, de manutenção, de troca. Sabe por quê? Porque a CAERN, infelizmente, é uma estatal. Se fosse uma empresa privada, não estava perdendo dinheiro. Então, os canos estariam todos funcionando, estaria evitando os gatos, mas isso não acontece. Infelizmente, a gente tem que torcer que realmente a CAERN consiga fazer esse trabalho, que consiga melhorar, mas a gente sabe que não é fácil. Agora, perder no mundo que futuramente a guerra vai ser pela água, você conseguir perder a metade dela antes de chegar na sua torneira é muito ruim. É verdade. O ginásio Nélio Dias está passando por um processo de revitalização e deve reabrir até a metade deste ano. Interditado pelo Corpo de Bombeiros desde 2016, o ginásio Nélio Dias está passando por um processo de revitalização. O serviço começou em novembro do ano passado e toda a estrutura já reformada deve ser entregue à população ainda neste semestre. A gente está na etapa final de atendimento à nova legislação de combate a incêndios aqui do ginásio Nélio Dias e para grandes estabelecimentos, né, que reúnem muitas pessoas. A gente entra nessa reta final agora e na sexta-feira finaliza toda essa estrutura de combate a incêndios para solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros, né, de modo que ele possa ver em loco que a gente executou exatamente o que estava previsto no projeto e promover aí a reabertura do equipamento para grandes eventos. Para recuperar o piso da quadra, fazer instalações elétricas e do sistema de extintores e hidrantes, além da pintura e manutenção das salas, o investimento da Prefeitura na obra foi de mais de R$ 1 milhão com recursos próprios. A planilha inicial tinha R$ 1.800.000, né? Mas após o processo de licitação ela caiu para R$ 1.300.000 e o recurso é todo municipal, compreendendo a importância que esse equipamento tem. A secretária de Esportes também explica que a Prefeitura pretende ampliar o fluxo de pessoas no ginásio Nélio Dias, promovendo competições, eventos e ainda ocupando as salas do térreo com prestação de serviços à população.
Essa é uma decisão muito da gestão do Executivo, né, do prefeito Álvaro Dias, mas ele tem tanto amor por esse espaço, pela Zona Norte de Natal, que já instalou um gabinete civil aqui, ele já faz atendimento à população aqui. Então a proposta é que a gente dê vida útil mesmo, as mais de 40 salas que a gente tem aqui, com mais serviços que atendam a população. Muito importante que se reforme e que se dê manutenção aos equipamentos esportivos da cidade. Natal, realmente está sendo feito muita coisa agora, é muito bom que isso seja feito, mas essa questão de manutenção não é uma situação para você fazer de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos, de 10 em 10 anos. É uma situação para ser feita permanentemente. Tem que ter equipe para verificar, equipe para trabalhar isso, porque se não existir equipe para dar dando a manutenção, equipe para descobrir os problemas, se torna muito mais caro. E o Nélio Dias é a nossa única grande praça de esportes para o futsal, para o vôlei, para o basquete, então precisa estar sempre muito bem cuidado. Nós precisamos pensar também que o lado de cá merece também ganhar um ginásio como o Nélio Dias, que seja inclusive um ponto para que a próxima gestão pense em atender o lado sul daqui de Natal. A gente vai agora a um breve intervalo, mas não sai daí. No próximo bloco a gente conversa com a coordenadora do Burburinho Festival de Artes, Iane Freire, que vem falar desse evento que começa amanhã, a partir das 3 horas da tarde. São só 2 minutinhos, a gente volta já. De volta com o nosso Band Entrevista, recebendo aqui nos estúdios a coordenadora da programação aí do Burburinho Festival de Artes, Iane Freire. Seja muito bem-vinda aqui ao Band Entrevista. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço de vocês, que são sempre parceiros da gente, né, do festival. Iane, bom dia. Bom dia. Sexta-feira, Isso. amanhã, a gente começa o Burburinho a partir das 3 da tarde. Lá na Arena das Minas. Por que esse ano saiu lá do Bosque das Mangueiras? Então, o Bosque das Mangueiras foi nossa casa, né, por 3 anos. Foi um espaço assim, que abraçou a ideia que é o Burburinho Festival, que é uma experiência que passa por vários segmentos artísticos, né? Dança, teatro, música, cinema. E esse ano a prefeitura ela precisou fazer reforma no espaço, né? Então, isso é algo muito bom, porque a prefeitura também está investindo nesse espaço que é tão lindo, que foi a nossa casa. E esse ano a Arena das Donas puxou a gente também como parceiro. Além do novo local, quais são as novidades que vem aí nessa 4ª edição? Então, essa 4ª edição está bem nostálgica, né? Nossa identidade está toda voltada ali para os anos 90, ali início de 2000. Então, a gente está lembrando, assim, aquele momento saudosista do Orkut, do MSN. E a nossa programação esse ano, ela continua tendo dança, teatro, música, teremos discotecagem relembrando esses velhos tempos. Temos também oficina de poesia, oficina de elástico. Quem nunca brincou aquele de elástico na escola? Poesia, inclusive porque no sábado é o dia da poesia, né? E isso, nós vamos ter intervenção poética com um grupo, né, que é Insurgências Poéticas, que já está aqui na cidade há um tempo. Eles vão também compor a nossa programação nos 3 dias. São intervenções, então nos 3 dias vai ter também. Então o festival acontece 3 dias, sexta, sábado e domingo. Aberto ao público gratuitamente? Gratuitamente, aberto ao público. Toda a nossa programação ela é voltada para a família. Então, nós temos Grupo Estação de Teatro, temos Bex, temos Zeca Xangá, Maria Fontes, o Grupo As Avessa com o espetáculo Romeu mais Julieta. A nossa programação está linda, é só acessar lá no nosso Instagram, Burburinho Festival de Artes, que tem toda a programação. E vai ser bacana. E além, lógico, do teatro, quais são os outros segmentos que vão estar presentes no festival? Nós temos dança, música, artes visuais, a exposição, que tem bruxaria digital, e tem também a exposição dos quadros de Daniele. Na parte de dança tem o grupo Entre Nós, coletivo de dança, com o espetáculo Queremos. Temos também Alexandre Américo com Mioclonos. Tem alguma programação para o público infantil? Temos também. O Palhaço Piruá, que ele faz parte da Tropa Trupe, também está com o seu novo espetáculo. O Grupo Estação de Teatro está com o espetáculo Estação dos Contos também. Então, tem programação para a família inteira.
Começa às 3 da tarde e vai até 10 da noite todos os dias? Isso, 3 da tarde até 10 da noite. Tem a feirinha criativa também, com artesãos e lojas daqui de Natal. Tem a feirinha gastronômica também, o Burburinho Gostosuras, então tá bem recheado. Olha aí, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, deixando aqui as câmeras do Band Entrevista, para que você convide e convoque a população natalense a participar aí desse momento lúdico e maravilhoso que vai ser o festival que acontece a partir de amanhã. Eu queria convidar todos, nossa programação está bem legal, então entrem lá no Instagram e no site da gente, Burburinho Festival de Artes. Por favor, assim, tá lindo. Mais uma vez, a Unimed, nosso patrocinador, é quem faz tudo isso ser possível, junto com a Prefeitura de Natal. Então, vamos lá, a programação está de 3 da tarde até 10 da noite, bem diversificada, é só chegar para a família toda. Olha, bacana. Pois é, a gente agradece a participação aqui de Anne e dizendo agora que um brasileiro e sua mulher americana, eles realizaram o sonho de uma aventura pelos ares. Construíram um avião, aprenderam a pilotar e vieram dos Estados Unidos ao Brasil voando na bagagem. Trouxeram belíssimas imagens e a gente vai ver agora esse material. Esse avião, passando pela sua tela, viajou quase 9.000 quilômetros do estado de Wisconsin, no centro-oeste americano, até chegar ao Rio de Janeiro. As férias do casal formado pelo brasileiro Guilherme e a americana Mary começaram a ser planejadas 5 anos atrás, quando ele, navegando na internet, decidiu comprar as peças de um avião monomotor, modelo RV-9A. Sempre tive essa ideia de, será que dava para construir um avião? Dá sim. Tem algumas firmas lá que vendem esses kits. Eles vendem os planos e vendem as peças de metal já cortadas do tamanho certo, mas você tem que acertar elas, sabe? Dobrar, cortar um pouco, fazer os buracos, assim. É a terapia, né? Você chegava em casa, saía do trabalho, né? E ficava naquela de, eu quero fazer uma coisa diferente do que eu fiz o dia inteiro. O casal levou 3 anos e meio para fazer a montagem do avião, começando pela cauda, as asas, a fuselagem e aí a parte elétrica e o motor. Depois que esse quebra-cabeça foi montado, a Agência Americana de Aviação fez uma inspeção e a aeronave foi liberada para voar. A aventura teve início no dia 22 de fevereiro. Pilotando cerca de 5 horas por dia, o casal passou por Bahamas, República Dominicana, Porto Rico, Antígua e Granada, na América Central, fez uma escala na Guiana, antes de chegar no Brasil por Roraima, passando por Amazonas, Mato Grosso e Minas Gerais, até chegar ao Rio de Janeiro, após 10 dias de viagem. O trajeto foi todo gravado por uma câmera acoplada no avião e revela paisagens panorâmicas como as ilhas do Mar Azul do Caribe, ou já no Brasil, o encontro das águas dos rios Negro e Solimões em meio à floresta amazônica. A americana conta que ficou encantada com o visual do mar com as montanhas do Rio de Janeiro e diz que a experiência foi incrível. It's been a wonderful trip. Mas a viagem também teve um objetivo além do lazer. A gente queria incentivar e atrair atenção e incentivar a aviação experimental brasileira. Depois da vinda para o Brasil, hoje foi dia de colocar a mala no bagageiro, checar o equipamento e dar a partida no motor para voltar para casa nos Estados Unidos. Atenção, tripulação! A decolagem para a segunda parte da aventura está autorizada. Olha, muita expectativa aí nessa viagem, nessa segunda fase, porque aí pelas imagens a gente viu como foi bacana a aventura deles. Agora já dizia o poeta G.C. Quirino, né? Nesse mundo de meu Deus, tem gente pra tudo e ainda sobra um pra tocar galho. Olha, o Núcleo de Desenvolve está em busca de profissionais voluntários para o projeto Desenvolver e Incluir, que atende gratuitamente crianças em desenvolvimento atípico, como os autistas, por exemplo. As crianças recebem atendimento terapêutico e pedagógico gratuito, além de fonoaudiologia e educação física. O projeto está buscando novos profissionais e estudantes das áreas de terapia ocupacional, fisioterapia, educação física, psicologia e pedagogia, que se identifiquem com o projeto e tenham disponibilidade para participar. Os interessados devem enviar currículo, dias e horários disponíveis para o e-mail que está aparecendo aí na tela com o assunto voluntário.
Olha aí, muito bacana. Então, se você se encaixa aí dentro desses profissionais e tem uma disponibilidade de tempo para ser voluntário de um projeto bacana como é esse, vale a pena aí você entrar nesse time e fazer o bem, não é, Roberto? É verdade. E assim, é a experiência que você vai ganhar e assim, vai dividir também com os outros. A gente vai agora a um breve intervalo, mas não sai daí. No próximo bloco a gente conversa com o secretário de Educação de Macaíba, Domingos Sávio de Oliveira. São só 2 minutinhos, a gente volta já. De volta com o nosso Band Entrevista, recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de Educação da cidade de Macaíba, Domingos Oliveira. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Domingos, seja bem-vindo. Domingos, todo mundo brigando aí com essa história dos 12,84% de aumento, de reajuste para os professores e o Estado, inclusive o governo do Estado, fez uma proposta que os professores não aceitaram, o Cinti, nessa reunião, decidiram pela paralisação, pela greve. Aconteceu a mesma coisa em Macaíba? Não. Em Macaíba, nós, ao longo dos 3 anos do segundo mandato de Dr. Fernando, nós temos pago, no mês de março a Câmara aprova, e o retroativo a gente faz o pagamento nos meses subsequentes, a partir de abril, né? Mas para isso foi feita uma política firme, aí eu brinco muito com aquela história, a escolha de Sofia, você escolhe onde cortar para fazer alguns investimentos e o Dr. Fernando optou por fazer fortes investimentos e cortar alguns gastos e isso permitiu. Mas é um cenário realmente muito difícil, a questão do financiamento hoje da educação. Ontem, na Câmara, houve um grande movimento liderado pela Undime, que representa os secretários municipais e o Concede, exatamente para pressionar a aprovação da PEC, que a relatora é a deputada Dorinha, do DEM, que é uma PEC que avança muito, né, que vai permitir, já no primeiro ano, a complementação em 15%, porque hoje é 10%, com os 10% de complementação, praticamente poucos estados recebem complementação. O Rio Grande do Norte é um deles que não recebe. O único ano que o Rio Grande do Norte recebeu foi ainda no governo Robson, e o MEC disse que foi um equívoco e pediu o dinheiro de volta. Então, assim, os 12,84 é justo, ninguém desconhece. Agora, existe uma questão concreta, que é a questão do financiamento. Ou a gente discute o financiamento, o novo pacto federativo, fica difícil. As coisas acontecem, a pressão ali no Estado e nos municípios. A União está muito distante. O senhor falou aí da implementação do piso e o secretário Getúlio aqui nessa bancada falou que alguns estados não colocavam o reajuste para todos os professores, assim, só aqueles que não estavam no piso. No caso de Macaíba, esse aumento ele foi para todos os professores ou só para aqueles que estavam abaixo do piso? Linear. Agora, o impacto é grande nas finanças. Para a gente ter uma ideia, Macaíba recebe em torno, por ano, de Fundeb, 32 milhões de reais. Esses 32 milhões de reais, quando você divide por 13 fora as férias, não cobre a folha. O município ainda complementa uma média de mais de 600 mil reais mês para fechar a folha. 600 mil reais mês significa que em 3 meses você faria uma escola a cada 3 meses. Uma escola no padrão médio de 10 salas, tal, fica em torno aí de 1.800.000. Exatamente. E foi exatamente uma das creches que foi construída na gestão do Dr. Fernando com recurso próprio, que custou em torno de 1.800.000. Então, é uma escola a cada 3 meses que a gente complementa. Professor, num estado pobre como o nosso, é uma excrescência manter uma universidade estadual e não dar o apoio necessário para os municípios? Roberto, eu acho que uma universidade, ela é importante como um órgão de pesquisa. Então, agora, realmente você tem razão num ponto. Uma coisa é um estado como São Paulo, que tem um volume de arrecadação enorme, que tem uma universidade ali mantida pelo Estado, como a USP. Outra coisa é o Estado do Rio Grande do Norte. Essa discussão, eu não sou daquele que diz que tem que manter
ou tem que fechar. Mas eu acho que tem que ser discutida sem preconceito. Eu acho que essa discussão tem que ser travada, né? Colocar na mesa, discutir a viabilidade ou não, ver como se tem viabilidade, como viabilizar, mas precisamos, nesse momento, discutir sem preconceito. Eu acho que o preconceito de dizer está fechado a discussão de manter a universidade, outro grupo fechado por fechar a universidade, a gente não avança. Eu acho que é preciso discutir em cima de proposta. O que é que tem viabilidade, né? Como garantir o financiamento de uma universidade estadual, que é importante, ela chega em lugares que a UFRN não chega e a UFESA não chega. Mas precisamos discutir. Você tem razão. Por exemplo, discutir a própria expansão da universidade, né? É interessante ter Mas a preocupação maior, secretária, é com relação aos municípios não estarem recebendo do Estado a devida atenção, até porque o Estado mantém, por exemplo, escola fundamental, ensino fundamental, que não deveria, e mantém a universidade quando ele deveria estar focando em cima do ensino médio, e as escolas de fundamental deveriam ficar para os municípios. Por isso que a questão central hoje, aí é importante essa colocação que você faz, é preciso discutir o regime de colaboração. E aí eu faço questão de colocar isso publicamente, onde eu sou entrevistado. O professor Getúlio, quando assumiu, lá em janeiro, ele tomou essa iniciativa de chamar o conjunto dos municípios, através da Undime, para discutir regime de colaboração. Esse é um passo. Isso foi feito no Ceará, isso foi feito em Pernambuco e na Paraíba recentemente. Mas o exemplo mais visível que a gente tem hoje de sucesso nessa pactuação foi o estado do Ceará. Mas isso levou 20 anos para consolidar esse regime de colaboração, que é se você coloca o que cabe a cada um, né? Hoje os municípios eles estão lá com a educação infantil, Fundamental 1 e 2, e em tese caberia ao Estado cuidar do ensino médio, ou do ensino superior também. Mas hoje é compartilhado. O município tem ainda a sua obrigação Fundamental 1 e 2, e o Estado, em vários municípios, compete. E é preciso pactuar algumas questões para transferir lentamente o que é responsabilidade de cada um, porque esse regime de colaboração vai liberar financiamento também. Como vai poder pactuar servidores, por exemplo, para o telespectador entender assim de forma bem prática. O professor pedagogo, que é lá da educação infantil do Fundamental 1 e 2, ele está lá no município e o Estado também tem. No momento que a gente acerta a pactuação do que é de cada um, a gente vai poder pactuar também auxílio técnico e pactuar também colaboração técnica de servidor. Esses servidores que estão hoje no Estado podem ser compartilhados para o município, que é um grande problema, e você é conhecedor disso. Tem muitos municípios nesse Estado que falta professores. Sim. Falta professores. E o Estado tem. E você pode compartilhar. E onde o Estado, às vezes, não tem, o município tem. Por exemplo, São Gonçalo, eu lembro, há umas 2 décadas atrás, São Gonçalo tinha o ensino médio, que não era obrigação do município. E eu não me lembro a gestão que chegou, se foi Jaime, qual foi, fez essa pactuação, estou dando um exemplo, e entregou o ensino médio para o Estado. E houve uma pactuação também de professores. Alguns professores de química que o município tinha, foi pactuado num regime de colaboração técnica de servidores para o Estado. Então, são coisas que podem ser ajustadas. Professor, a gente noticiou aqui já várias vezes a questão do IDEB do Rio Grande do Norte, que é muito baixo. Na cidade de Macaíba, como é que estão esses números? Olha, Macaíba, nós, na região metropolitana, temos um IDEB que a gente considera alto, 4,4. Na zona urbana? Oi? Na zona urbana. Não, esse é a média do nosso IDEB. Nós temos escolas que ultrapassam isso, mas na média 4,4,
que já é um salto, mas não tem mágica. Para Macaíba atingir esse 4,4, houve investimentos pesados em algumas políticas públicas ao longo de em torno de 16 anos de mandato de doutor Fernando, que saltou lá do primeiro IDEB de 2,1 para 4,4. Então veja como a educação... Um crescimento acima de 100%. Veja como a educação é um processo, não é? É um processo. E isso é um conjunto de ações que você vai colher lá na frente. Foi ações de atividades esportivas, teatro, escola de música, xadrez, uma série de ações que foram construídas, fora investimento maciço em qualificação de professor, salário, que é importante, carreira, mas chegamos hoje no topo, que é a questão que tocamos lá no início, financiamento. Educação é cara. Como financiar? Claro, eu sou professor, na média, o salário dos profissionais de educação, de nível superior, é um dos mais baixos comparado com outras categorias. Houve um avanço, mas a gente não pode desconhecer que houve um avanço significativo nos últimos 20 anos. Quando eu entrei no Estado, eu sou professor do Estado, há um tempo desse arrumando coisa, a gente guarda muito papel, achei lá um contra-cheque meu, do governo Garibaldi. Era menor do que o salário mínimo. Um professor mestre, com 30 horas, o salário era menor do que o salário mínimo, complementava com abono. E o resto é uma série de penduricalhozinho que passavam um pouquinho do salário. Real, né? Mas veja, hoje eu digo com muita tranquilidade, o portal da transparência está aí, eu não ganho o que eu acho que um professor devia merecer, mas se comparar com a evolução que houve nos últimos anos, teve avanço significativo. Um professor, mesmo com as defasagens que é concreta, que a gente vive hoje, por exemplo, essa crise financeira, não é só o piso, né? Nós temos promoções que ainda existe déficit, tanto promoção de titulação como das chamadas letras, e mesmo assim, com esse passivo, você pega lá um salário hoje num professor com mais de 20 anos de carreira, ele pode pegar o portal da transparência, você bota lá quinquênio, tudo, ele chega a bruto, aí não estou falando bruto, ele vai chegar em 5 mil e pouco, 6 mil reais. Secretário. Comparado com um salário mínimo que era lá há 20 anos atrás. Macaíba está se tornando uma cidade educadora. Explica para a gente o que é isso, como é que funciona. Olha, como eu vinha colocando, foi possível, e aí vocês vão entender, chegar a essa discussão de cidade educadora e educação integral a partir do que foi plantado nos últimos 16 anos. Quando esses equipamentos urbanos, a Vila Olímpica que está lá, um grande equipamento que nenhuma capital do Nordeste tem, está lá, disponível como um plus para a educação. As ações de escola de teatro, escola de música, nós demos passos importantes. Aí a gente começou a discutir, a partir da valorização da formação. Macaíba hoje não tem um professor que não tenha nível superior. Isso foi construído ao longo desses 16 anos. Valorização salarial. Isso começou a discutir proposta. Qual a política para a educação de Macaíba? Se começou a discutir uma coisa que não é nova, que é a educação integral. Não é educação de tempo integral. É uma educação Qual seria a diferença, professor? Olha, você pode fazer educação integral em chamado tempo integral, que é em 2 turnos, ou você pode fazer educação integral no tempo normal. Quando a gente chama de educação integral, porque não é só a formação curricular. Você envolve todos os aspectos emocionais, culturais, sociais, a partir da base daquele território. Então, a cidade, ela se torna
um grande equipamento de educação. Quer dizer que na hora que o aluno sai de dentro da sala de aula e vai, por exemplo, visitar o Solar Ferreiro Torto, ele está tendo essa educação integral. Quando ele está lá com as atividades na Vila Olímpica, esportiva, xadrez, teatro, né? Ou na nossa escola de música, ou na praça, quando a gente faz os projetos anuais, as feiras literárias, se está fazendo integral, educação integral. Por quê? Porque fazer educação integral com o tempo ampliado, além de ser caro, eu confesso a você que eu conheço poucos estados e municípios que têm condição de fazer isso, porque custa caro e tem uma contradição. Ele não é inclusiva, ele exclui. Se eu tenho uma escola com 1.000 alunos e vou fazer dessa escola, ela funciona em 2 turnos com 1.000 alunos, e eu vou fazer educação integral com tempo integral em 2 turnos, eu vou tirar 500 meninos da escola para poder ela funcionar. Tem um corte de 50%. E onde é que eu vou colocar esses 500 meninos, entendeu? Então, você, a partir dos equipamentos que a cidade lhe proporciona, você amplia o tempo no contraturno, nos equipamentos da escola. Então, e essa coisa não é nova, né? Essa semana eu conversava, em outra entrevista, e a gente ouve muito falar em Paulo Freire, que é importante, mas Paulo Freire tem um método de alfabetização, mas está esquecida na academia e na memória da nossa sociedade a importância de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira eu considero como o grande pensador e o grande fundador da educação pública brasileira. Lá atrás ele pensou educação integral, educação inclusiva, escola democrática, tempo ampliado. Isso não é novo. Isso à frente do seu tempo, então, né? Foi à frente do seu tempo. Então, essa tradição de Anísio Teixeira está sendo colocada agora. E as parcerias que foram feitas, porque não faz nada só, as parcerias que a gestão do Dr. Fernando fez com vários parceiros, proporcionou isso. Nós tivemos parceria com o Centro de Educação Integral, que é uma entidade paulista, a Fundação SM, a Fundação Lemon, tudo isso proporcionou a construção dessa proposta. E agregou para a formação da Macaíba. Agregou, ao ponto de que o ano passado, o Dr. Fernando mandou para a Câmara e a Câmara aprovou uma lei que autoriza Macaíba a fazer parte do conjunto de cidades educadoras. Veja, como é todo um encadeamento, educação integral, territórios educativos, cidade educadora, amplia. É um grupo seleto. No Brasil são 17 cidades, no mundo em torno de 500 cidades e a sede é em Barcelona. Isso começou lá em 92, quando a chamada Carta de Barcelona, onde um grupo de cidades que discutia educação integral, discutia territórios educativos, resolveu fazer uma carta propondo essa questão das cidades educadoras. Então, Macaíba faz parte desse conjunto de cidades. No Brasil, são 17, coordenada por Vitória, a capital do Espírito Santo. Secretário, infelizmente, nosso tempo já está estourando aqui. A gente queria muito agradecer sua participação, mas voltar aqui com o senhor para que a gente traga mais essas informações que são enriquecedoras. Não, é um prazer. Educação, a gente falaria aqui a manhã toda. Verdade. Né? Se trouxer o secretário de Macaíba com o secretário Getúlio, o programa é o dia inteiro, né? É verdade, mas o Band Entrevista vai ficando por aqui. A gente agradece a sua companhia e tem um encontro marcado amanhã, às 7 da manhã, aqui na tela da Band. Pois é, a gente agradece ao professor e a gente volta amanhã às 7 horas. Não sai daí.